aí, galerinha, tudo bom com vocês? Professor Daniel Oliveira tá junto comigo já há um tempo já, né? Atividades curricular complementares. Tenho certeza que já deve ter visto muita coisa, aprendido muita coisa. E a gente está chegando nessa parte final, tá? Você vai ver um pouquinho aqui de isomeria, mas uma isomeria bem específica. Vamos falar um pouco sobre isomeria geométrica, tá bom? Então, um assunto show de bola, que é muito importante que você conheça. Isomeria geométrica. A primeira coisa é, que você precisa entender. Quando você fala em isômeros, você está falando justamente de substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular, tá bom? Então, isso aí já fica logo na tua cabeça. Você está falando de isômeros. Eu preciso que você entenda qual é a condição para que eu tenha isomeria geométrica. Esse é o primeiro detalhe. E aí você precisa entender o seguinte: se eu quero ter isomeria geométrica, a primeira coisa é procurar uma ligação dupla. Então aqui eu tenho uma ligação dupla. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para esses carbonos, ó. Esse ligante aqui, ó, tem que ser obrigatoriamente diferente desse. Para cá, esse ligante tem que ser diferente desse. Esse ligante tem que ser diferente desse. Então, se por acaso você tem esse formato bem aqui, você tem isomeria geométrica nessa estrutura, tá bom? Eu também poderia ter isomeria geométrica se eu tivesse diante de uma ligação ou de uma estrutura cíclica, tá? Se eu tivesse diante de uma estrutura cíclica, eu também teria uma isomeria geométrica. A condição é que esse ligante aqui seja diferente desse e que esse ligante aqui seja diferente desse. Tá bom? Então, essa é a primeira parte da aula, entender qual é a condição para ter aquela isomeria, conhecida como isomeria geométrica. E agora eu tenho uma nomenclatura que a gente chama de nomenclatura cis-trans. Nomenclatura cis-trans. Certo? Como que funciona isso aqui? Quando você escutar a palavra cis, toda vez que eu falar cis, eu estou falando mesmo lado. Todas as vezes que eu falar a palavra trans, eu estou me referindo a lados opostos. Tranquilo? Então, falei cis, eu falei mesmo lado. Falei trans, eu falei em lados opostos, tá? Para você poder entender um pouco melhor. Deixa eu apagar aqui. Vamos imaginar que você tem essa estrutura aqui, ó. Você tem essa estrutura bem aqui, ó. Para cá, CH3. Para cá, hidrogênio. Para cá, hidrogênio. Para cá, CH3. Aí eu quero que meu filho faça isso aqui, ó. Imagina que você vai passar um cortezinho aqui, ó. Pronto, um planozinho bem aqui. Tu percebe que os ligantes iguais estão do mesmo lado, ó. Se os ligantes iguais estão do mesmo lado, eu tenho o cis. Tranquilo? Aí eu falo cis, ó, essa estrutura não é ramificada, muito cuidado, tá? Para não imaginar que aqui tem radical. Porque às vezes você é um pouco desligado, pode imaginar que isso aqui é radical. Na verdade, isso aqui tudo é a cadeia principal, ó. Isso aqui tudo é a cadeia principal, ó. Então ele é o cis, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Eu preciso numerar a cadeia. But. No segundo carbono eu tenho uma dupla. Então eu tenho cis, but, 2N. De boa, né? Outra aqui, ó. Vamos imaginar que tivesse assim. CH3. Só que agora eu tenho CH3 aqui e hidrogênio para cá.
Qual a primeira coisa que meu filho faz? Passa o plano. Passa o plano. Depois que tu passa o plano, tu vai perceber que os ligantes iguais estão em lados opostos, ó. Aqui ele está desse lado, aqui ele está do outro. Então, como eles estão em lados opostos, eu chego bem aqui e eu arrocho trans. Eu coloco bem aqui, ó, trans. 1, 2, 3, 4. Trans, but. 1, 2, 3, 4. 2, eno. Trans, but, 2, eno. Tá bom? Então vai de boa, né? Então todas as vezes que você tiver uma estrutura como essa, você vai tranquilo. Vou colocar mais um. Ele poderia fazer isso aqui também, ó. CH3, olha o clorozão aí, ó. Ó o cloro. CH3. Tranquilo? Tá, Daniel, e agora? O que eu faço bem aí? Simples. Primeira coisa que meu filho vai fazer. Chega bem aqui, ó. Passa o plano, ó. Passa o plano. Depois que tu passa o plano, tu percebe que os ligantes iguais estão do mesmo lado, ó. Aí eu chego bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eles estão do mesmo lado ou lados opostos? O Daniel está do mesmo lado. Então, se está do mesmo lado, ó, cis. Ah, mas no carbono, ó, cis, no 2 e no 3 eu tenho um cloro. Aí eu tenho que dizer dicloro. Aí eu tenho que dizer dicloro. Não tem radical, então, dicloro, 4 carbonos, but. No segundo carbono eu tenho uma dupla, 2, eno. Perfeito, but, 2, eno. Tá? Uma coisa muito importante, ó, deixa eu apagar bem aqui. Aqui é um 2, não apaga esse 2 não. Quando a gente tem essa estrutura bem aqui, ó, por exemplo, eu posso montar tudo. 6 but, 2 eno. Ó, então já sei o seguinte, são 4 carbonos. E como ele fala 6, eu tenho isomeria geométrica. Ele falou cis, então vou colocar os ligantes iguais do mesmo lado. Como ele falou but, são 4 carbonos. Então aqui tem que ter um carbono, aqui tem que ter outro. Só tem isso, não tem radical, não tem nada. Então eu já sei que aqui tem hidrogênio, aqui tem hidrogênio, CH3, CH3. Ó, trans. Qual a primeira coisa que eu faço? Coloco bem aqui. E se ele falou trans, então eu já sei que tem para cá, E4, são 4 carbonos. Então vem um para cá e um para cá, para ficar em membro oposto. Ó. Então eu já sei que eu estou falando aqui de hidrogênios. Vamos completar? Bem aqui eu passo a ter CH3, CH3. Tá, Daniel, e ali? Ó, ali tu vai com calma, Bem aqui você tem but 4. Se ele falou cis, eu já boto logo aqui, ó. Se ele falou cis, eu já vou puxar os ligantes iguais para o mesmo lado. Tá? Aí ele falou bem aqui, ó. 2,3 de cloro. Então, se ele tem 4 carbonos, um tá para cá, um tá para cá. Ele falou cis. E ele falou de cloro no 2 e no 3, tá bem aqui, ó. De cloro no 2 e no 3, ó. Aí você chega e completa com os hidrogênios. Beleza? Fazer questão? Vamos fazer questão. Beleza total. Olha só. Inúmeros exemplos de substâncias naturais apresentam o fenômeno da isomeria geométrica. Entre estas, os feromônios. Substâncias que alguns insetos utilizam para se comunicar. E com isso, demarcar territórios, dar alarmes ou atrair outros insetos na época de acasalamento. Atualmente, os cientistas estão tentando criar armadilhas com feromônios sexuais com o intuito de atrair os machos. Exemplo, mosca doméstica. Impedindo dessa forma a propagação de doenças. Foi observando, no entanto, que o macho da mosca caseira só é atraído pelo isômero cis.
O trans não causa o menor efeito nesse fenômeno. Dados os compostos abaixo, o que ele quer saber? Qual apresenta isomeria cis-trans? Eu quero saber quem apresenta isomeria cis-trans. Vamos começar. Então, aqui nessa primeira questão, eu quero saber quem apresenta isomeria cis-trans. Começando bem, eu tenho um pente 2-eno. Pente 2-eno. Vamos ver se a gente consegue chegar bem aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue chegar a uma isomeria bem aqui. Então, eu tenho que ter 5 carbonos. Vou colocar um para cá. 1, 2, 3. Vou botar um para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Show de bola. Show de bola, sem problema nenhum. Porque para cá vai ficar o hidrogênio, para cá vai ficar o hidrogênio. Isso quer dizer que se ficou desse jeito, a minha estrutura está toda pronta. Boa! O pente 2-eno ou 2-penteno, antigamente também penteno 2, ele tem isomeria. Ele tem isomeria geométrica, ele vai ter, tá? Então já sei que o 1 vai ter isomeria geométrica. E daí o 2, penteno. Vamos ver, penteno. Só que ele falou penteno 1. Então se é penteno 1, essa dupla tem que ficar aqui, ó. No primeiro carbono. Só que se essa dupla ficar no primeiro carbono, bem que eu tenho hidrogênio e hidrogênio, não pode. Para ter isomeria geométrica, esse ligante tem que ser diferente desse. Não pode, tá errado, bem ali. Mesmo que desse lado, bem aqui, você continue 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo que você faça isso, você não tem isomeria geométrica aqui, pelo simples motivo de que aqui você tem 2 ligantes iguais. Ciclobutano. Ciclobutano, sem problema nenhum. Mas espere aí rapidinho. Tá aqui. Eu vou até desenhar colocando os carbonos, para meu filho poder entender melhor, tá? Bem aqui você tem CH2, CH2, CC. Só que aqui você tem hidrogênio e hidrogênio, não rola. Bem aqui você tem hidrogênio e hidrogênio, não rola. Eu só teria isomeria geométrica se eu tivesse ligantes diferentes ali, eu não tenho. Tá? Então, ciclobutano não dá. Pentano eu nem olho. Daniel, por que tu não vai nem olhar para pentano? Simples. Para ter isomeria geométrica, eu preciso ter uma dupla ou uma estrutura cíclica. Estrutura cíclica eu tenho aqui, mas só o fato de ter estrutura cíclica não quer dizer que eu tenho isomeria geométrica. Porque além de ter a dupla, os ligantes daquele carbono que fazem essa dupla precisam ser diferentes. Tá? Então, pentano também não. Então, apenas um, gente. Apenas a primeira estrutura apresenta isomeria geométrica. Só a primeira, tá? Próxima. Examine a estrutura química dada a seguir. Ele quer a alternativa correta. Então, bem aqui, essa é a estrutura que você está vendo bem ali no quadro. Deixa eu ajeitar para você. Ela tá assim, ó. Tá aqui, bem bonitinha. Pra cá tem um cloro. Eu vou até colocar armado assim, ó. Pra cá tem um cloro. Pra lá tem outro cloro. Pra cá tem um CH3. Eu tô só esticando o que você tá vendo bem ali no quadro. Pra cá eu tenho um CH2. CH3. Tá certo? Então esse pedacinho bem aqui tá ligado a esse carbono, tá bom? Perguntinhas. Apresenta 3 carbonos sp2. Carbono sp2. Esse é sp2, lembra? Quem tem uma dupla, ele é sp2. Esse aqui também é sp2. Esses outros aqui todos são sp3. Esses aqui todos são sp3. Então, tá errado a letra A. Não apresenta isomeria, tem aqui, ó. Carbonos ligantes diferentes. Carbonos ligantes diferentes, tá? Apresenta isomeria geométrica ou cis-trans? Sim. Eu vou fazer um comentário bem rápido, mas só te liga. É comum, quando os ligantes desse carbono são iguais aos ligantes desse, a gente usar a nomenclatura cis-trans. Mas se dos 4 ligantes, eu tiver 3 diferentes, ou seja, se os ligantes desse não forem iguais aos ligantes desse, devagar para tu não te perder. Esse carbono, esses ligantes têm que ser diferentes. São.
Mas, se os ligantes desse carbono forem iguais aos desse, é comum se usar a nomenclatura cis-trans. Se os ligantes desse carbono for diferente desses ligantes, como nesse caso aqui é cloro, beleza, mas ali em cima não é, eu usaria um outro tipo de nomenclatura conhecida como EZ, tá? Mas aqui, ele está usando como se fosse cis-trans. Apresenta a função éter, não, aqui não tem função éter não, tá? Aqui eu tenho um haleto orgânico. Seu nome oficial é 3,4 de cloro, de 3,4? Não. A minha nomenclatura começa aqui, ó, 1, 2. Então, resposta dessa questão apresenta a isomeria geométrica ou cis-trans. Considere o composto. Terceira questão. Considere o composto CH3, tá bem aqui. Eu vou deixar ele bem bonitinho, bem ajeitadinho para você, ó. Tá aqui. Para cá eu tenho o CH3, para cá eu tenho o hidrogênio, para cá eu tenho o hidrogênio e para cá eu tenho o CH3. A forma como eu vejo assim, não identifica para mim se é cis ou trans não, tá? Então, eu coloquei aquela forma ali, mas eu posso ter qualquer uma das duas. Observando-se esse composto, verifica-se que é um alceno? Sim. Pode apresentar isomeria geométrica? Pronto. Pode apresentar isomeria geométrica. É um alcino? Não, é um alceno. É um alceno que não pode apresentar... Gente, é um alceno e pode apresentar isomeria geométrica. Não é um alcino e ali não tem isomeria óptica, tá? Nada a ver com isomeria óptica, essa parte bem aqui que eu estou te mostrando. As gorduras trans, formadas durante o processo de hidrogenação industrial, que transforma óleos vegetais líquidos em gordura sólida à temperatura ambiente, são utilizadas para melhorar a consistência dos alimentos e também aumentar a vida de prateleira de alguns produtos. O consumo excessivo de alimentos ricos em gordura trans pode causar aumento do colesterol total e ainda do colesterol ruim, redução dos níveis de colesterol e redução dos níveis de colesterol bom. É importante lembrar que não há informação disponível que mostre benefícios à saúde a partir do consumo de gordura trans. Dentre os compostos a seguir, o que também apresenta uma estrutura trans. Primeiro detalhe, eu nem vou olhar para cá, porque essa estrutura ela não é cíclica. E além dessa estrutura não ser cíclica, nem tem duplo. Não vou olhar para cá. Agora aqui, ó, na letra B, se você passar um plano aqui, ó, se você passar um plano, tu está olhando CH3 e CH3. Os ligantes iguais estão do mesmo lado. Não pode. Então, B é uma estrutura cis. Agora, se você analisar, C é o inverso, né? Enquanto isso aqui é uma estrutura cis, isso aqui é uma estrutura trans. E quando você tem tripla, você não consegue mais ter aquela isomeria. Quando você tem tripla, você não consegue mais ter aquela isomeria. Por quê? Porque você não tem aquela condição de ter os ligantes diferentes. Tá certo? Só lembrando bem aqui, quando aquela questão fala sobre isomeria óptica, é importante que você entenda o seguinte. Se eu quero ter isomeria óptica, eu preciso buscar dentro da estrutura, isso é uma das condições, um carbono classificado como assimétrico. Tá certo? E Daniel, e quando que um carbono é assimétrico? Um carbono é assimétrico quando ele apresenta 4 ligantes diferentes. Ou seja, todo e qualquer carbono assimétrico é sp3. Daniel, aqui é sp2, aqui é sp2, não rola, gostei. Daniel, aqui é sp3, aqui é sp3, mas não tem 4 ligantes diferentes. Se você colocou CH3, é porque não tem 4 ligantes diferentes. Bom, você precisa entender que as isomerias elas são muito importantes para que você consiga desenvolver a sua parte final da química orgânica. Quem está se preparando para o vestibular é um assunto que cai bastante. Então você foca lá, a gente já viu um pouquinho de plana, geométrica e agora uma explicação bem rápida de óptica. Fique com Deus e até a próxima aula.